Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Felipe, eu sou o diretor comercial da Canatiba. Venho aqui para dar as boas-vindas para vocês. Obrigado por prestigiar e investir um pouquinho do nosso tempo, o tempo de vocês para a gente. Tem muita coisa legal, a confirmação está muito bacana. Eu vou passar a palavra agora para a Ivna. Ela tem algumas novidades para passar para vocês, algumas informações. Por favor, aproveitem. Obrigado pela presença de todos. Gente, obrigada. A gente vai falar, algumas horas eu vou estar falando, olhando para aquela câmera, porque a gente também está online, a gente está com o pessoal da exportação junto, tá? Então, primeiro, muito bem-vindos, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Trazer para vocês algumas novidades. Não estou conseguindo passar, não. Primeira novidade, a gente vem falando, mas é sempre importante a gente ressaltar, a nossa nova organização de negócios. Tá? Então, hoje a Canatiba está dividida em 3 negócios. Canatiba Têxtil, como uma marca-mãe, e os negócios do Denim, com Denim Industry, Special Fabrics, com os PTs coloridos e estampados nas bases de PT e coloridos, e Utilitários, que é a nossa linha de roupas profissionais. A gente está montando a nossa equipe comercial no Brasil inteiro, na exportação também, dentro desse formato. Então, sempre vocês vão estar recebendo novidades do gestor regional, falando de novas equipes, como é que vai funcionar esse trabalho. Então, a novidade que a gente vai estar trazendo para vocês, para a gente conseguir conversar mais vezes e conversar fora de fronteiras, fora de espaços físicos, a gente tem o nosso canal do YouTube, tá? Que é todo remodelado, onde a gente sobe todas as nossas palestras, todos os conteúdos, treinamentos, todos os nossos conteúdos de vídeos, campanhas, tecnologias. Então, eles estão todos organizados para que vocês possam navegar e conhecer um pouco mais do nosso universo. Uma outra novidade é o nosso site Canatiba Trends. O canatibatrends.com é a versão Brasil, canatibatrends.com/ES é em espanhol, que ele já está no ar a partir de hoje. Então, uma grande novidade para o mercado da exportação, o site agora também funciona. A ideia é que a gente traga inputs, drops de informações de moda separado por negócios, por lifestyle, para que vocês possam estar cada vez mais dentro do nosso universo, para que a gente possa estar com vocês nesses momentos, nas entre-safras das coleções, porque a gente... Cada negócio cria por semana, o timing é diferente, e é uma forma da gente estar próximo de vocês. Então, aqui vocês vão ver um pouco sobre os lançamentos, tem tecido, tem moda, tem lifestyle, tem muita informação, vai falar sobre tecnologia, então é um material muito completo. Muito importante que vocês normalmente falam sobre, eu queria ver isso no celular, eu não tenho tempo de ver isso dentro do computador, para mim, eu aproveitaria mais meu tempo se fosse no mobile. O site, tanto em espanhol quanto em português, também funcionam na versão mobile. E não deixem de conhecer, além do nosso YouTube, o nosso Pinterest e o nosso Instagram, que estão falando sempre em todas essas linguagens, nos nossos negócios, nos nossos produtos, e trazem um pouco dessa nossa informação mais próxima e mais rápida para vocês. Eu convido a Bia agora para estar aqui com vocês. E, gente, muito obrigada. Aproveitem a tarde. Obrigada, Ivna. Só não me esquece o presente. Obrigada. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estou feliz de estar aqui com vocês. Para quem está nos assistindo também. Vamos falar hoje da confirmação do nosso próximo inverno. Acho que está sendo um pouco surpreendente, porque a gente nunca fez essa confirmação tão antecipada. Mas o mundo está passando por uma transformação muito grande. Ao mesmo tempo que a gente tem pré-coleções sendo lançadas, grandes marcas estão fazendo o seu desfile de inverno nesse momento, tentando cada um ver o melhor time para a sua própria identidade. E a gente vai voltar a falar do futuro do presente, do indicativo, que é um tempo verbal usado para falar de coisas que ocorrem posteriormente ao momento de fala. Ele também é utilizado para expressar ordem e ainda incerteza. Incerteza é a coisa mais certa que a gente tem nos últimos tempos. O mundo não esperava e veio uma pandemia. Quando tudo parecia estar melhor, tivemos surgimento de guerras, questões climáticas. Então, acreditem nisso, que a gente tem que cada vez mais se adaptar diante dessas incertezas. Algumas palavras-chave quando os temas foram desenvolvidos pela equipe de marketing da Canatiba: terra, sustentabilidade, ancestralidade, excelência,
metaverso, tecnologia, e aqui os 3 temas que foram desenvolvidos. O primeiro deles, terra mítica, o segundo, herança viva, e o terceiro, super. Quando a gente for falar de terra mítica, algumas palavras-chave são importantes, como vida em abundância, uma fuga do presente, mitos da natureza e ver beleza no caos. Então, quando eu falo para a gente de adaptação e falar de ver beleza no caos, é uma das palavras que a gente mais precisa se atentar. Vou passar o vídeo e já volto a falar com vocês. It's a complicated state, how the waves break. Sometimes they're kind, sometimes they take in living hell, a giver's life dwells. I watched this state crack and mítico, adjetivo. A gente fala aqui que se refere ou pertence ao mito. E isso tem 2 palavras que eu quero destacar para vocês: fabuloso e lendário. Isso pode servir de base para a coleção de vocês, principalmente se a gente pensar num desdobramento. Então, de um macrotema, vem os subtemas: divino caos, rituais modernos e renascer. Pensando nisso, eu resolvi converter essas imagens em editoriais de moda para a gente estar fazendo uma análise juntos nesse momento. Do divino caos, a gente vai falar da natureza, tanto a natureza pura ou ela passando por condições diferenciadas. Cada vez mais a gente vai ver inserido no design, não estou falando só do vestuário, isso para o mobiliário também vai ser muito forte, de ideias da natureza incorporadas. Muitos editoriais de moda, principalmente das revistas europeias, dando essa ideia das folhagens no cabelo, realmente fazendo com essa sensação que a gente pertence à natureza e a natureza pertence a gente. Imagem central. Aqui vai funcionar muito para o meio da coleção. Rituais modernos, sem contestar ou questionar a religiosidade de cada um, mas a presença dos cristais vão ser importantes. Principalmente, eles vão remeter às tonalidades do roxo presentes na cartela desse tema. E mais para o final da coleção, quando a gente fala de renascimento, traduzir isso num lado mais suave da coleção. Cores do mood. Os vermelhos são importantes aqui, principalmente um vermelho mais chamativo, mais ardente. Roxos ambiciosos. Eles vão estar presentes para ter uma ideia de mistério, e isso já está participando de várias coleções importantes e campanhas também. E os verdes florestais, tanto dos mais suaves aos mais abertos. E os cinzas climáticos. Aqui a gente pode falar até de uma gota de água, que ela tem uma tonalidade mais acinzentada, ou até um cinza mais profundo, porque eles sempre vão passar dentro de uma coleção uma sensação de segurança. E eu falei as palavras-chave do mood em geral. Quando a gente pensar em desenvolvimento de produto, nós vamos ter 5 palavras-chave também. Como a gente fala de incerteza, as assimetrias vão ser importantes. Os volumes, o brilho molhado, isso é uma referência muito forte ao aspecto de couro. Acreditem em mim, ele vem mais importante do que nunca.
Os vazados cut out, não querendo abandonar as coleções, e o sentimento de proteção. Ilustrando o que eu falei para vocês, a assimetria. A assimetria pode aparecer na barra, isso foi muito usual em diversas marcas, mas a gente tem que destacar que muitos estilistas usaram assimetria no cos. A ideia de um ombro só, uma barra diferente da outra, pode ser muito bem aproveitada, principalmente para o segmento feminino. Mas se a gente fala de desgaste, as bases rígidas vão ser super importantes aqui também para esse visual mais detonado, causando o impacto de uma assimetria nada convencional. Volumes. Esse tema, ele é misterioso, ele é fabuloso, ele pode ser lendário. Então, quando a gente falar dos volumes, muitas vezes eles podem ser até volumes teatrais. A ideia da gente cada vez mais ter menos peças com gênero vai se encaixar aqui também. A jaqueta pode ser usada por eles e por elas. A jaqueta trucker é uma forma super comercial dentro dessa macro. E a ideia dos ombros caídos, dando uma sensação de volume maior. A imagem central, vamos ter uma discussão da relação aqui. Porque essa calça do Azzedine Ayala fez parte dos desfiles, ela já está sendo comercializada, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Ela traduz algo que vem nesse inverno e vai se refletir para o próximo verão, que é esse volume quando a gente fala da flare. É um volume excessivo, outras marcas, inclusive Chanel, trabalharam com isso de uma maneira até mais elegante. Mas ter esse contexto de peças com volume na barra, é importante a gente estar atento. Assim como as versões amplas de calças mais tradicionais. Essa última imagem, a gente fala da importância da alfaiataria. Eu vou destacar ela aqui, mas ela vai ser mais importante ainda nos dois últimos temas. Falar desse brilho molhado, desse aspecto de couro. Já vou me adiantar aqui na parte dos tecidos e falar que o New Mirror vem com tudo mesmo. Tonalidades de preto, tonalidades de verde, eles podem ser pontuados nas versões do bralette. Eu falei de assimetria e cortes mais sinuosos vão ser importantes para esse tema, como a gente tem na primeira imagem. O aspecto de couro para o mercado masculino também. E quando eu falo de barra, de volume, essa ideia da Balenciaga do editorial... opa, meu pointer está meio ruim aqui. Quando a gente fala dessa barra com volume, a ideia de parte de baixo da calça destacada, ela pareceu sutil e causando estranheza nesse inverno, mas ela está presente no próximo verão. Cut out. O cut out dentro desse tema, ele pode ser muito ousado e estratégico. Muito sutil, na primeira imagem da Materiel, marca francesa, ele está presente próximo ao cos. Ele pode ser velado, ele pode ser escondido, principalmente se a gente colocar alguma base de um outro tecido para estar fazendo a união das partes, como a gente tem na imagem central. Aqui, no caso, foi usado uma tela, uma malha mesh, para dar um visual mais novo. E quando eu falo de ser estratégico, já vamos voltar o olhar para os cintos e mini cintos. Eles vão aparecer nos próximos temas também. Tem o vazado na última imagem, mas o mini cinto aparece ali para estar fazendo a união das duas partes e tendo um vazado na parte da camisaria. Sentimento de proteção. Cada hora uma notícia, muitos editoriais de moda trabalhando com esse conceito de proteger. Então, a gente fala disso quando a gente tem na primeira imagem, na T-China de julho, onde a bota é a calça, está tudo interligado e tem elementos acoplados à peça. David Coma, trabalhando essa ideia de proteção, como se fosse realmente uma proteção racer de motociclista, que a gente tem na parte da jaqueta, dando essa versão até de um matelassé diferenciado. E a última imagem, muitos vão olhar e vão falar assim, totalmente conceitual, mas tem uma tradução atrás disso. Essa jaqueta da Balenciaga com essa gola mais elevada dá essa sensação de proteção. E dentro desse tema, a gente vai ter um jogo de esconde e mostra. A saia longa é uma das formas mais importantes aqui. Já vemos um exemplo, e ainda com essa ideia de assimetria na barra. Ao mesmo tempo que a gente fala de proteção, uma doce fragilidade. Como foi mostrado no mood para vocês, a ideia das flores, dos florais. Notem a primeira imagem da coleção do Saint Laurent. É o vestido camisola, feito em seda. Tem uma jaqueta de couro alongada na versão biker, mas
tem a rosa. Essa rosa que vocês estão vendo, ela está sendo comercializada não só na coleção do Saint Laurent, outras marcas também. É uma versão de broche. Então, simples, mas que vai dar um toque diferenciado nas peças. Se a gente for comentar o último desfile do Valentino, tinham flores extremamente exageradas, e aqui é uma tradução mais comercial. Na última imagem, o vestido Body Conscious, que tem a consciência do corpo, que contorna o corpo com a flor na parte central. Então, pense nisso como um traço feminino para essa temática. E a ideia do empoderamento? Ela vai vir muito forte dentro desse tema. Algumas situações vão ter um ar até mais fetichista, mas aqui a gente destaca muito essa ideia da cintura marcada. É uma tradução de um lado feminino, e os cintos mais largos aparecem aqui também, como a gente tem na imagem central. Fotografia. Eu acho que quando a gente fala desse tema, é muito interessante a gente analisar a questão de luz e sombra. Não só falando isso na parte mais científica, mas todo o tema vai ter a sua luz e sua sombra. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pode trabalhar de uma maneira jovial, mas dá outras características. Na campanha da Miri, isso foi trabalhado, até pontuando aqui os verdes citados na parte anterior, e na última imagem, esse tema também vai ter muito esse jogo de trabalhar o PB. Indo para a parte dos shapes, começando pelos bralets, pelos corsês. Já falei isso no vídeo anterior, que está no canal do YouTube, e vou reforçar para vocês. A ideia do conceito lingerie no jeans cada vez mais em alta. O destaque aqui do bralette, num aspecto de couro, o New Mirror ficaria perfeito para essa peça. Tem um corset no showroom, que eu quase peguei ele agora para colocar. Faço questão que vocês vejam, porque é perfeito e dá para fazer esse trabalho de peça, até com uma marcação maior do peitilho. A utilização de barbatanas, eu acho que vai de marca para marca. Eu, particularmente, prefiro sem barbatana. Algumas mulheres preferem com. Imagem central, Self Portrait, onde a gente tem uma ideia de um botão diferenciado. Depois vocês vão ter acesso a esse material, vão poder ver mais de perto, mas o botão aqui ele é irregular e ele tem uma textura inspirada nos elementos da natureza. E esse último, já vou colocar uma coisa em xeque dentro desse tema. Já falei que os bralets são importantes e depois a gente vai ver os macacões justos também. Mas pensar em ter um bralette, um corset dentro da coleção, com que ele se comunique com outras peças, ou com a saia longa, ou com uma calça skinny, impactando que é um vestido ou que é um macacão, mas que, na verdade, é uma mini coleção ali que a gente consegue conversar e vender melhor para o nosso cliente. Vendo ele mais de perto, tem um detalhe muito sutil, que é um contraste de costura. A linha superior do peito ela é mais clara e embaixo tem a linha ocre. Para um ajuste perfeito, super recomendo a utilização de lastex e zíper para facilitar a entrada e a saída desse tipo de peça no corpo da mulher. Jaqueta trucker. É um elemento chave dentro desse tema. As versões clássicas são superpostas, independente de masculino e feminino. A gente está falando aqui de um tema mítico, de proteção, pode dar essa ideia de ter que sair correndo a qualquer momento. Então, a ideia dos bolsos é super válida, como a gente tem na imagem central. E, por último, na coleção da Balenciaga também, a ideia de um cut-off, a ideia de um desfiado na jaqueta, mas aparecendo de uma maneira bem sutil e sofisticada. Olhem aqui que isso está linkado, praticamente um coordenado com a calça que o modelo está usando. O modelo ou a modelo. Outro exemplo de jaqueta trucker, mas aqui para pontuar a presença dos blacks. Na primeira imagem, Marina Rinaldi, que é uma marca especializada num público contemporâneo, com linhas mais curvilíneas, trabalhou a ideia do desfiado, do cut-off na barra. Adoro a imagem central do Valentino, porque ela abre a nossa cabeça que a gente pode misturar um tecido black, interessante para a nossa marca, mas misturado, fundido, fazendo um blend com o New Mirror para ter o aspecto de couro. Na coleção do Valentino, isso foi colocado na parte de trás. E também na parte da gola da frente. Isso, até essa ideia de ter a gola com aspecto de couro, foi usada por diversas marcas conceituadas. Uma que me vem à cabeça é a Victoria Beckham. E, por último, essa ideia da jaqueta, básica no black, mas notem aí que ela tem esse conceito do broche, inspirado em folhagens naturais.
Essa eu não quis deixar em transição, porque rolou um caso de amor aqui. A versatilidade que a Tod's teve para criar essa jaqueta e dar um ar sofisticado, eu achei fantástica. Mistura um jeans rígido, tem essa ideia do aspecto de couro na manga em 2 tonalidades, e se a gente fala de proteção, essas taxas para ter uma proteção são super viáveis dentro da coleção. Outro ponto que eu queria chamar para vocês, a atenção de vocês, é a questão da etiqueta. A gente muitas vezes pensa em etiquetas localizadas em lugares óbvios, com tamanhos óbvios. Eu já tinha dado o exemplo da Gucci, agora estou dando um exemplo da Tod's também, uma maxi etiqueta de couro na parte de trás. E outro exemplo que eu não quis deixar passar é da coleção nova da Balmain. Essa jaqueta foi desfilada, só que quando ela vai para a loja, a gente consegue desmembrar ela de outras maneiras. Voltando a falar de proteção, ela tem essas tiras na parte do ombro que são coladas com velcro, aonde pode permitir trocar e mudar se quiser fazer um X, não deixar só a lista tradicional. Dentro desse conceito também, o nome da marca Balmain está na parte de trás, não num aspecto de couro, mas ele foi estampado num velcro. A saia assimétrica. Independente de ser mais longa, mais curta, a saia assimétrica é um item trend dentro desse tema, onde pode ter um ar de desgaste, pode ter elementos mais arredondados na barra. Notem que, mais uma vez, outra peça da coleção da Self Portrait, onde tem um botão grande e assimétrico. E a última, que apareceu no editorial da Vogue britânica de julho, uma simetria mais mullet, curta na frente e mais alongada atrás. Não falando de jeans, não só falando de special fabrics, falando de todos os tecidos que a gente vê para o próximo inverno, acredito sim nas saias longas. Uma solução para quem não acredita nessa peça é fazer uma maxi wide, que ela tenha essa visão que parece ser uma saia, mas que é uma maxi wide. E falando da saia longa em si, na Vogue UK de julho também aparecendo, é uma peça da coleção do Alexander McQueen. Na coleção da Chanel, aparecendo numa tonalidade de rosa suave, e tem algo aqui que eu não vi em outras marcas, que é a saia longa com o cós de elástico, e a saia longa usada com o corset que eu mostrei lá em cima, para mostrar para vocês que cada vez mais as coleções estão compostáveis. A gente consegue fazer um mix de produto que se converse. Calça skinny. Vou começar de trás para frente, porque a última imagem, aqui a gente tem a versão de uma calça skinny básica no aspecto de couro. Acho que vai ser uma forma chave, independente de ser uma coleção masculina ou feminina, eu acho um item super comercial. Nas 2 imagens que eu tenho para mostrar para vocês, a gente tem uma semelhança, que é essa barra mais alongada. Isso vem como uma trend, como, vamos falar assim, um adendo de moda, e algumas marcas vão ter que beliscar. A última é mais comercial e essas são mais novas. Deixei um bloco de calça skinny masculina. A primeira tem esse ar de proteção, tem essas joelheiras com nervuras, tem a ideia das amarrações. A ideia desse crinkle da imagem central da coleção da Vivienne Westwood se encaixa super bem com esse tema. A gente pode linkar isso até com elementos rochosos, daqui a pouco a gente vai ver os tecidos. E tem algo aqui que eu queria mostrar para vocês, que é na parte do cós, aqui da calça, onde a gente tem os passantes. Eu estou falando da marca Vivienne Westwood. Eles fizeram o detalhe do passante marcando o V e o W. E, por último, com um visual mais de desgaste. Se a gente fala de incerteza, de ter que sair correndo, os desgastes vão ser importantes aqui. Calça utilitária. Vou começar pela skinny utilitária. Cada vez mais as marcas estão colocando bolsos e mini bolsos nesse tipo de peça. Imagem central, onde a gente tem a calça com o bolso na lateral. E na última, na coleção do The Attico, pontuando, fazendo uma referência às tonalidades rochosas. Quando a gente falar de calça utilitária, a gente quer falar da versão cargo, que elas tenham bolsos. Então, elas podem ser ajustadas, elas podem ser mais largas, mas uma opinião minha para vocês. Acredito muito na wide com bolso. Calça utilitária masculina, o aspecto de couro falando forte aqui na primeira imagem. E quando a gente fala dos bolsos, eles não precisam ser excessivos e amostras. Na coleção do Givenchy, eles foram posicionados nas laterais e na parte interna da coxa. Jaded London, trabalhando
Conforme a Givenchy trabalhou, tem o bolso aqui interno, mas tem o outro maior. Notem na imagem central essa ideia da barra. Nesse caso tem um abotoamento, mas a gente podia fazer a utilização de zíper aqui também. E por último, na coleção da Miri, o bolso em 2 tonalidades e fazendo uma alusão à importância dos zíperes. Calça reta. Ela vai ser um item chave dentro desse tema. Pode ser no aspecto de couro, cada vez mais os vincos estão presentes nesse tipo de calça. Na imagem central, para pontuar para vocês, que a questão da cintura. Low-waisted é uma realidade, cintura baixa é uma realidade, mas a gente tem que entender qual que é o nosso público, qual que é a nossa marca, o que o nosso cliente quer. É porque está usando que eu vou ter que colocar? Ah, não, eu tenho que sair na frente de todo mundo? A gente tem que entender o cliente antes de entender como a gente vai desenvolver a coleção. E, por último, a ideia da coleção da Stella McCartney. Não sei se dá para vocês notarem, porém, temos aqui a barra slipped, a barra com abertura, que a gente viu com muita frequência no verão passado e não está nos abandonando. Calça reta para o segmento masculino. Pode ser como a gente tem na primeira imagem, onde, vamos falar assim, processos de lavanderia mais agressivos foram usados. As versões twisted, com esse recorte mais arredondado. Ou, por último, como a gente tem na coleção da Balenciaga, fazendo a referência do desgaste. Então, o cut-off, o desfiado aparecendo aqui. E a calça cônica. Deixei a primeira na coleção da Tudes, super comercial. A imagem central, a calça cônica, mas com uma ideia de alfaiataria. A gente vê o transpasse aqui na parte do fechamento do cos. E a ideia da Cris Ponto, aonde foi levado ao pé da letra, dá uma cara de alfaiataria para essa calça cônica, até para um mercado contemporâneo. Então, aqui a gente destaca a presença do friso. Calça flare. Vai ser um item-chave dentro desse tema. O que vocês estão vendo na L Canadá de julho já é a calça que foi desfilada da coleção do Saint Laurent. Além dela ter o vinco, a barra mais alongada. Na coleção da Priscavera, onde a gente tem a ideia do lace up, a amarração. E os recortes podem aparecer dentro desse tema. Com 2 quesitos. Está realmente querendo proporcionar uma peça diferenciada, mas também falando de um aproveitamento melhor de tecido. E, por último, na coleção da Acne Studios, onde desde os desfiles eles estavam fazendo muito essa brincadeira. Numa peça PT, tá como se tivesse estampado uma peça em jeans. Isso vem muito de encontro com o que vários estilistas estavam pensando e colocaram nas passarelas, inclusive Balmain, onde eles queriam fazer realmente um veredito para não ter esse comprometimento do corpo perfeito. A gente, às vezes, fica tão assim com a ideia de perfeição, que vai tirar uma foto, são 1000 filtros. A ideia dos corpos e peças estampados nas peças vem muito de encontro a realmente querer assumir um mundo mais real aqui num conceito de brincadeira. E a calça wide? Calça da coleção da Louis Vuitton, virou realidade dentro das lojas, foi parar no editorial da Marie Claire Austrália, agora de julho. É uma calça wide, tem o aspecto de couro, o detalhe dos reguladores, como se fosse mini cinto, tem o self-belted, tem o cinto no próprio tecido, o aspecto de couro na imagem central. Aqui ele vai para um lado mais de um terroso, mas eu queria destacar o comprimento. Então, falar da wide mais curta, eu acho ela super assertiva. E acaba chegando muita coisa, eu acabo lendo muita coisa, muitas consultorias de moda acabam falando não usar o wide com bota. Tudo vai do gosto de cada um, mas aqui a gente tem um bom exemplo que isso pode ser bem ornado. E, por último, na coleção da Chanel, a ideia do volume na barra. Então, tem a presença de um babado na barra, dando essa sensação de uma volumetria maior. Calça balloon. Deixei uma mais comercial, mas a gente já vê que ela é mais arredondada. A última imagem fala dessa calça abalonada mesmo, mas com a presença dos bolsos. É uma calça mais conceitual? Sim. Mas tem grandes celebridades lá fora usando? Sim. Nicole Kidman saindo do desfile da Balenciaga, usando a calça que ela realmente desfilou. Então, eu acho que aqui a gente tem que ficar de olho. O vestido bodycon, ele vai ser muito importante para esse tema. Ele pode ter o detalhe de vazado, como a gente tem na primeira e na terceira imagem. A simetria na barra, a ideia de torção.
David Coma, que fez esse vestido super ajustado e deixou esse lado, mas vamos falar assim, embabadado de ter essas partes soltas nas laterais. E na coleção da Isabelle Marant, lembrando que esse vestido não foi feito só no black, ele foi feito no blue também, o vazado na parte do ombro. Olhando assim, dá até uma sensação de ser duas peças. Parece que é um vestido com decote ombro a ombro e tem uma regata na parte de baixo, mas é um vestido. O macacão. Quando a gente fala desse tema, os macacões ajustados são uma super aposta para o segmento feminino. Pode ter a ideia do volume na lateral, zíperes com cursores maiores. Na imagem central, coleção do Alexander McQueen, que fez em outras cores também, mas aqui a referência do aspecto de couro, do New Mirror, para estar fazendo peças ajustadas e dando esse ar também, vamos falar assim, mais utilitário. Notem o cinto no próprio tecido. E a última, com essa cara de proteção. Aquele é um pouco mais largo, precisa de um tecido que seja mais favorável para esse ar mais slouch, mas ele também passa muito essa dinâmica de estar protegendo ao corpo e, ao mesmo tempo, a gente ter como acomodar algumas coisas se a gente tiver que ir para um processo de fuga. Campanha. Vou mostrar algumas campanhas para vocês inspiradas no Terra Mítica. Na coleção do Versace, foi muito utilizado essa ideia do corset, marcação da cintura, confirmando o vermelho que foi falado lá na frente. A questão dos roxos. Aqui a gente tem o lançamento da coleção do perfume do Viktor & Rolf, onde colocou uma cantora e compositora para estar sendo a cara da campanha. E o mood aqui vai para a tonalidade dos roxos. A ideia de usar cristais para dar uma ideia mais mística. É como se ela fosse uma cartomante demonstrando mistério. E falando de uma campanha masculina, o embaixador da marca, que é o Ryan Gosling, da Tag Heuer, ele está sendo agora muito cotado, porque ele está com uma série que vai ser lançado. Vou falar dele no último tema também. Mas aqui, a campanha quis passar que, independente do momento de dificuldade que ele estava, o Tag Heuer estava ali com ele, firme e forte. Então, ele pode estar sobre estilhaços, ele pode estar nas alturas, mas o relógio ali imprimindo força e durabilidade. Vou citar uma collab dentro desse tema. Eu acho que o que se encaixa bem aqui é a coleção da Jacquemus com a Nike. A primeira imagem, o símbolo da Nike sendo retrabalhado na indumentária, na roupa. Dentro desse tema do Terra Mítica, a gente pode trabalhar o lace up. E isso foi trabalhado também na collab que foi feita, porém, aonde a gente tem as amarrações, tem o símbolo da Nike pequenininho. E parcerias, para darem certo, tem que ser bom para todos os lados. Ao invés de mostrar a sola, a gente está falando de Terra Mítica, né? Então, eu preferi mostrar na areia ali a sola. Quando você compra um sapato dessa collab, uma sola vem com o nome da Jacquemus, a outra vem com o símbolo da Nike. Indo para os destaques de lançamento, falando de dois tecidos aqui, de duas bases que eu gosto muito e acho super favorável para esse tema, não só pela cartela de cor. O Alvarenga Color e o Trincado Color for Men. Já falei da cartela de cor, mas aqui a gente fala de ter processos de lavanderia mais rápidos por conta dessas bases. O trincado bem marcado, interessantíssimo também. Não é que está escrito só o for Men, é só para o masculino, não. Pode ser super adaptado para o feminino. E para colorir, aqui a gente tem versões de bases mais leves, como o Ibiza PT, o Ryan Mate PT, da linha Max Skin, o Harmonia Max Skin e o Le Bourget. São tecidos que eu posso falar, mas eu acredito que vocês vão ter que reconhecer o valor sensorial deles com as mãos, indo depois aqui no showroom. E os resinados vão ser importantes dentro desse tema. Já falei muito do New Mirror, né? Mas eu vou reforçar a importância dele, mostrando aqui a cartela dele de cor. E testem também a elasticidade. O power dele é incrível. E, falando de um resinado, o Tanzânia, super aposta da estação, assim como a gente vai ter o Maracutaia, que ele vai ser muito bem-vindo para ter esse efeito mais crinkle mesmo, mais craquelado. E nos azuis mais profundos, aqui, alguns da família do Maratona. 360, o Dark, o Over Black e o Over Blue. E fibras mais nobres. Eu acredito muito que o público desse tema seja exigente, que o valor sensorial seja imprescindível. Então, aqui, vários produtos para vocês, muitos deles da linha Max Skin.
O presidente Le Bourget Max Skindar, da Almeida, que também acredito que vocês tenham que ver com as mãos, e os processos que ele atinge, e o poderoso Max Skin. Falando dos Blacks, o tema é favorável, e eu acredito muito na força deles. Alepo Black Forever Pitch, Kayara New, Alvarenga Sevens, que eu vou falar bastante dele no próximo tema também, e o original Denim Black. Tinha o original Blue e agora tem o Black também, surgiu até por uma demanda de mercado. E a gente passa para o segundo tema, Herança Viva. A equipe da Canatiba trouxe com excelência essa ideia de brasilidade, e a gente pode também desmembrar esse tema em outros tipos de coleções, já vou mostrar para vocês. Um resgate, uma busca por conexão, uma viagem ao Brasil, um Brasil profundo, um antídoto, uma cura. Esquece o tempo lá de fora. Devagar, esqueça a rima que forcara. Escute o que vou lhe dizer. Um minuto de sua atenção. Com minha dor não se brinca. Já disse que não. Se brinca, já disse que não. Devagar, esquece o tempo lá de fora. Devagar, esqueça a rima que for cara. Escute o que vou lhe dizer. De sua atenção, com minha dor não se brinca, já disse que não. Herança. O tema aqui é herança viva, e eu preferi desmembrar a palavra herança junto com vocês, porque vem muito dessa ideia de herdar e transmitido de geração para geração. Pode ser algo de valor, pode ser o conhecimento, que isso não tem preço, e pode ser a ideia de cultura, que cada vez mais eu acredito que pode e deve ser explorada, e é realmente muito vasto o campo que a gente tem nisso para criar uma coleção. Só tem no Brasil, então aqui pontuando, cangote, algumas palavras que a gente fala aqui que não se fala em outro lugar, chamego, dengo, ziriguidum, e os subtemas para a evolução da coleção. Primeiro foi trabalhado raízes, sentidos e, por último, conexões. Traduzindo isso para alguns editoriais de moda, raízes. Aqui a gente pensa em fortalecer e se reconectar com a nossa própria raiz, com a nossa própria história, com a nossa própria cultura, ou a gente pode levar isso a colocar o nosso conhecimento em prol a outra cultura. Sentidos. Quando a gente fala dos sentidos, a gente pode deslizar aí por um campo de opções. A gente pode ir para o lado olfativo, para o paladar, mas ter esse perfume de inverno é importante quando a gente fala desse ar de herança, retratando os sentidos. E conexões. De repente, nessa vida tão corrida, que a gente teve que fazer uma pausa e, de repente, correr de novo, remeter essa ideia de conexões, principalmente, e para ambientes mais naturais, para trazer paz para a sua própria vida. Cores do Mood. A gente vai ter aqui uma paleta dos terrosos, meio tom e marrom, inspirado na terra. Os amarelos são importantes também, porque a gente vai falar desse tema com uma luz solar de inverno, como se fosse um sol de inverno, para sentir aquele calor e aconchego. Os cítricos são importantes aqui também, principalmente de cores derivadas de frutas. E eu queria falar outras palavras-chave quando a gente for pensar em desenvolvimento de produto, não só de tendência. Memória afetiva, importantíssimo aqui. Valorização cultural. Aconchego, campestre e decorativismo. Ilustrando isso, a gente fala da memória afetiva. E ela é muito importante quando a gente fala de ser análogo, digital ou análogo. Por quê?
Porque eu gosto de ver fotos minhas pequenas. Naquela época não tinha celular, então era tudo foto impressa. Hoje em dia, minha filha fala para mim, mãe, eu quero ver foto minha. Ela pega onde? No celular. Então, a gente fala aqui muito da importância desses dois conceitos. A gente fala de ver a vida, às vezes, de um lado mais puro e mais simples. E a memória afetiva, ela se encaixa muito bem ao masculino também. E o que eu estou falando aqui pode perfeitamente ser usado no feminino. Quem pegar o primeiro vídeo que foi gravado sobre esse tema, vai estar lá que eu já tinha dito isso. A ideia de memória afetiva em pequenos acessórios. Então, tem a gravata, tem ali o prendedor de gravata. Os broches que eu falei no primeiro tema, eles vão vir muito aqui com essa ideia de alfinete, principalmente com pingentes, como se fosse algo que a gente ganhou há muito tempo atrás ou que a gente herdou das nossas avós. Herança cultural. Vai ser muito importante na parte da estamparia. Bia, você acredita a estampa? Acredito, pode ser para uma base, vamos falar assim, para estampar, pode ser no jeans. Eu acredito que ela vem cada vez com mais força. Dentro desse tema, a gente fala da valorização cultural. Na imagem central, essa questão do cabelo, dos dreads, importante também. E, por último, a ideia dos babados. Dentro desse tema, a gente vai falar de uma exploração de culturas. Então, por que não dar um ar mais de latinidade, babados e camadas? O aconchego. Quando a gente fala de aconchego, inverno sempre dá aquela vontade de comer mais, comer algo quente, mas aqui eu queria destacar algumas bases de tecido e alguns efeitos também. O matelassé, muito importante em diversas marcas, inclusive na coleção da Chanel. A ideia de peles para a parte de cima, mas o cotelê para a parte de baixo. Esse lance de textura, quando a gente falar de aconchego, é importante. E a gente fala muitas vezes da pele, tipo skin, tipo de carneiro, para ser usada na parte interna. Ela pode ser usada na parte interna também, lembrando que a gente pode tocar. Um visual mais campestre. Se a gente for levar para esse lado de brasilidade, aqui a gente tem muitas festas com esse lado campestre, com esse lado de rodeio, mas outros lugares estão pegando essa vertente também. Super L da China de junho, onde mostra o campo e ele ali com roupas mais estilo western. Na imagem da Free People, um vestido mais solto, numa camisaria leve, e tem o cavalo e o cowboy ali atrás. E nesse look cowboy, a outra imagem da L da China também, onde tem essas botas cowboys, esse look mais western. E o decorativismo vai ser muito importante para esse tema. Ele pode ser feito com detalhes de taxas e cristais, não só na frente, mas atrás também. Na imagem central, essa imagem saiu antes de ontem, é da coleção da Ralph Lauren, trabalha muito o conceito de patches, mas colocados juntamente com pinturas e bordados, a visão geral da calça. E na última, quando a gente fala de decorativismo, não precisa só ser aplicação dos bordados, a mistura de materiais com características invernais importantes. Então, a gente pode ter uma tela C misturado com um aspecto lanoso, misturado com uma ribana e um detalhe de uma estampa mais étnica, formando o bolso na parte do braço. The Off. Eu acho que esse tema ele merece algo nesse conceito. Pontuando o off-white, pode ser para usar durante o dia, para usar durante a noite, mas o cru dentro desse tema é muito importante. Pode ser como no macacão da Isabelle Marant, na coleção do Tudes, ou ainda da Vogue Escandinávia, passando esse ar mais bucólico, mais romântico. Reguladores vão ser muito importantes para esse tema, principalmente na barra. Acredito eu que para esse tema os botões vão ter um valor mais especial do que os zíperes. Na imagem central, 2 botões. E na terceira imagem, essa camisa mais curta. Adoro essa ideia dos punhos mais alongados, mas o regulador está na parte traseira. Indo para os shapes. Os corsês frequentes dentro desse tema também, pode ser num aspecto de couro, inclusive trabalhado com nervuras, pode ser numa versão com frisos, como a gente tem na coleção da Ulla Johnson. O corset ele é tão importante para a estação que diversas marcas vão trabalhar ele misturados com camisetas e com camisas, mas dá essa ideia mais feminina. Camisa color, independente de ser eles ou elas, ela é um ponto importante para esse tema, porque a gente aqui vai destacar as alfaiatarias também, então a camisa entra de coadjuvante. Amarrações no pescoço. Pode ser a ideia de um laço, de uma mini gravata, são bem-vindas. Aberturas e abotoamentos nas laterais.
a ideia de estampa, inclusive tie-dyes mais diferenciados, e a camisa jeans, com a ideia de babado, aqui num tecido que tem uma fluidez, que tem uma languidez. Camisa western, ela é uma peça básica dentro desse tema. Apareceu para elas, para eles, mas é uma peça básica e eu preferi mostrar algumas diferenciadas para vocês. A ideia de estampa no jeans, aplicação de suede e só o botão superior em turquesa. A parte das costas, a lapela em suede também. E o colete. O colete, no verão passado, ele estava sendo usado como a segunda e não como a terceira peça. A gente tem uma expectativa que peças por baixo vão começar a aparecer, mas ele ornado, decorado e misturado com pele no desfile da Zadig Voltaire, que usou exatamente a estratégia. Desfile e uma semana depois já soltou a campanha e está colocando o produto na loja. Para evitar cópia? Talvez. John Varvatos, onde tem a ideia do colete para ser realmente a terceira peça, abotoamento mais tradicional. E, por último, na coleção da Max Mara. A ideia aqui de ter um tecido que tem uma cara de alfaiataria, até algo mais tradicional, que pode ser algo que remeta a uma risca de giz. Jacket, importante para esse tema, não dá para vocês verem muito bem, acreditem em mim, e depois vocês vão pegar o material na mão e vão falar para mim se sim ou se não. Na coleção da Alsan, parece ser uma peça tradicional, mas o tecido aqui que tem uma construção diferenciada para estar fazendo uma forma-chave. A ideia dos losangos na coleção do Empório Armani. E, por último, a gente tem a ideia da tonalidade terrosa, que foi falada lá em cima, utilizada com os botões de massa com uma cara mais tradicional. Jaqueta decorada. Quando a gente fala de jaqueta decorada, todo mundo fala para o feminino, então eu preferi mostrar algumas opções para o masculino. A ideia de ter um trabalho a laser, esse detalhe do pesponto, do chuleado, para dar um ar mais artesanal, tanto na imagem central quanto na coleção da G-Square, ainda aqui com os patches internos. E falando da jaqueta decorada, a estampa aqui vem com tudo. Na coleção da Isabel Marant, vou dar um zoom para vocês verem. Então, usar estampas étnicas, como a gente tem nas 3 imagens, pode ser muito interessante, independente do mercado. O blazer. Acredito muito na alfaiataria e, dentro dessa temática, a força do cotelê vem com tudo. A referência dos verdes é importante aqui também. Ele pode ter um ar mais slouch, pode ter um ar mais sofisticado ou mais tradicional. Saia midi é a saia desse tema. Ela pode ser uma peça mais convencional, comercial, mas a ideia dos transpasses, verdadeiros ou falsos, mostrar mais a perna, é algo que vem acontecendo com frequência. Na coleção da Ulla Johnson, teve uma utilização de materiais maleáveis muito interessante, e a ideia do clochard, ela não é relevante, ela aparece, mas de uma maneira muito sutil. Calça reta, uma versão tradicional, uma versão no off-white e a calça da Etro que eu mostrei no primeiro material para vocês. A gente fala de estampa aqui, quis mostrar uma estampa localizada, então na lateral e no cos. E se a gente vira essa calça, dá para notar que a estampa também está na pala traseira. Calça reta, uma versão bem tradicional. Na coleção da Ralph Lauren, o blusão escondeu, então eu preferi mostrar para vocês. Trazer essa ideia de tiro, de alfaiataria, um mini bolso. E na coleção da Tudes, mais uma vez, eu fazendo a referência ao cotelê. Calça mom, vai ter um flash de mais fashion dentro desse tema. Ela pode ter o zíper aparente, pode ter essa ideia imitando listras, ou ainda os patches internos e essa ideia de cerzido. Calça flare. Uma versão mais tradicional, com a barra mais alongada, as duas das laterais. Aqui a gente tem a versão kick flare. Lá fora ela aparece muito. Para o mercado nacional não vejo tanto espaço, mas aqui me chamou a atenção a coloração da imagem central e algo na coleção do Valentino que eu me sinto na obrigação de falar para vocês, porque eu acredito sim, que é essa sensação de barra desfeita. A gente já tinha visto isso para o verão e continua para o próximo inverno. Calça wide. Coleção da Ulla Johnson, essa calça foi desfilada também. Aqui a gente fala de um friso. Olhando, não dá para saber se é um vinco marcado, mas é um friso mesmo na peça, e ele aparece na parte de trás. Na coleção da Marie Claire da Austrália, reforçando a importância do cotelê. E a calça wide da coleção da Ulla Johnson, usada inclusive com o corset que eu falei lá em cima. Tapered, a calça cônica.
traduzindo essa ideia da pureza do off-white na coleção da Prada que a gente tem na revista coreana. Na coleção da Tudes, ela está aparecendo com o cos com elástico, tem esse vinco, mas o detalhe especial aqui fica por conta da barra, onde a gente identifica que tem um friso e tem um zíper. E, por último, da coleção da Tudes também, onde a gente fala dessa calça de uma maneira mais esportiva. O vestido romântico, eu acho que é uma peça-chave, e isso tem uma ótima assertividade no mercado brasileiro. Colocar o detalhe do cut-out, como na coleção da Si, é super importante. Vamos dar um zoom nessa imagem. Brandon Maxwell, trabalhando tanto o branco puro aqui, quanto o verde, as camadas, os babados que eu mostrei lá na frente, podendo ser usados nesse tipo de forma. Mostrando o branco que não apareceu, desculpa, vou voltar um aqui. E, por último, na coleção da Carolina Herrera. Eu me equivoquei, porque eu jurava que isso era um corset, e depois eu descobri que isso é um vestido. Mas eu acho que ele vem muito com essa proposta do romântico e da gente ter esse hibridismo, de ter o corset embutido nas peças. O detalhe do franzido faz a gente pensar que a gente precisa de um tecido com maleabilidade, a ideia do vazado também, e aquele lance mais provocativo de ter uma fenda mais profunda. Parte das costas dele, com vazado. E falando aqui, da campanha, mas na verdade é overall, Brandon Maxwell trabalhando o macacão só com essa ideia de pensa na primeira imagem. Na coleção da Whistles, uma imagem que é simplificada. A valorização aqui é do tecido. Utilização de base com linho. Cada vez mais as marcas estão usando linho dentro da composição. E na coleção do Sandro. Eu falei tanto de cintura marcada, e todos eles aqui têm. Na coleção do Sandro tem a ideia da cintura marcada, já na modelagem da peça. Campanhas. Falei da coleção do Zadig Voltaire, falei que eles soltaram a campanha. Eles trabalharam esse casual, esse folk, mas deram um toque de modernidade, colocando o metalizado na calça, suede, e vamos falar assim, a ideia de um tricô aconchegante. Dentro das campanhas, adoro a luz e a fotografia desse tema. Não sei para vocês, mas isso me remete muito àquele sol de fim de tarde do inverno, com essa coloração, o sol, o dia bonito, as roupas mais invernais e esse clima das tonalidades terrosas. Lady in Red, deram um monte de nome já para esse editorial do Dior, que saiu quase agora, mas ele passa muito essa ideia de herança, de você ter algo que, assim, retrabalhar o passado, mas com base. A calça, que ela tem já a ideia do corset embutido, foi uma peça de desfile e ela virou realidade. A ideia da estampa aqui, remetendo à tapeçaria, e retrabalhar a imagem do trend coat. Quando a gente fala do trend coat para o mercado nacional, é um pouco complicado, porque a gente tem várias localidades no Brasil que nem inverno tem. Mas eu quis deixar esse para mostrar para vocês. É o trend coat, mas já híbrido com o corset. E a collab desse tema, eu quis mostrar para vocês essa junção de Dior e Birkenstock. Me dá muito essa ideia de algo de herança, né, de tradicionalismo que tem a Dior e algo mais casual que tem a Birkin. Eles procuraram recriar, unindo elementos das duas marcas, alguns clássicos. E a gente fala do Brasil para o mundo. Então, eu queria destacar Schutz, do Grupo Arezzo, que está abrindo cada vez mais lojas. Essa aqui é a foto da loja de Nova York. Farm, que está sendo vendidas em e-commerce não só da Europa, mas dos Estados Unidos também, e montaram uma pop-up no Le Bon Marché, em Paris. E queria falar da Pants. Não tem nada a ver com o nosso mercado? Não. Mas é a primeira marca de lingerie do mundo a entrar na história do metaverso. Tem NFTs embutidas e é uma marca brasileira. Então, assim, a gente tem que pensar como o pessoal lá fora está vendo a gente também. Destaque de lançamentos.
A gente fala aqui de um visual mais vintage importante para esse tema, então o Harmonia, Alvarenga Sevens, que eu já falei lá na frente, mas vale a pena vocês verem esse tecido e sentir também o toque dele com as mãos, o Urutau Dark e o Urbano Denim Malha. Ele aparece aqui, vai aparecer no próximo tema. Olhem as opções que a gente tem de variações de tonalidades desse artigo. Nos fluidos, aqui a gente tem dois da família Max Skin, que é o Nick e o Molly Denim. O Baguta Camisa já é um velho conhecido. E o Juliette Max Skin, que eu acredito que vocês também tenham que ver com as mãos para reconhecer o valor sensorial dele. E para colorir, aqui a gente tem uma linha do Kyocera Max Skin PT, Titus PT, da Almeida Max Skin e o Toronto PT. E esse tecido que eu achei incrível quando chegou a bandeira dele no escritório, que é a versão do Odessa. E falando das bases mais naturais. Então, o Viscolino Eco é um tecido que eu acredito muito, não só para a parte de camisaria, mas de macacões também. O Letônia PT, que eu acho que nem precisa de coloração, eu acho que ele é perfeito para ser usado cru mesmo. Na história dos Panamás, que continuam com força, o Panamá Linho PT e o Cactus Linho PT, com esse ar de rusticidade. E trabalhar essa ideia de tecidos rústicos com aspecto mais natural em peças casuais é um casamento perfeito. E vamos para o último tema, que é o super. Quando a gente pensar nesse tema, a gente vai pensar em super jovem, super colorido, super fresh, super extremo, super trend, super digital, super dramático, super versátil, super adaptável, super subversivo e super conectado. Velho, porra! Depois de sair da academia, Como o próprio nome já diz, super. Opa, eu estou voltando aqui, desculpa. Quando a gente fala de super, exprime uma noção de posição superior. Excesso, proeminência. Então, super-herói. Quando a gente fala de super, é realmente ao máximo. E aqui montaram um mood board que eu achei muito diferente, porque ele coloca essa ideia de cor e algumas estranhezas, mas que hoje, para os olhos dos jovens, é totalmente real, aceitável. Então, essa ideia do Globin Core, de você ter muitos acessórios, muito brilho na roupa. Editorial da Louis Vuitton, cores fortes, explosivas. Algumas bolsas aqui do Alexandre Pavão, que está super em alta nesse momento. Acho super válido lembrar que, de repente, teve uma trajetória de carreira de 17 anos e agora tem um reconhecimento. Acho isso fantástico. A ideia aqui, não só desse fundo de street art, mas a Maísa. Então, ela é um ícone da geração Z, recentemente entrevistou a Selena Gomez. Então, aqui, realmente, a gente fala de um tema super jovem. Os subtemas aqui são 4. Romance moderno, college, novos squads, novas tribos e o Phygital. O Phygital é a união de físico e digital e isso está cada vez mais presente nas nossas vidas, inclusive, se a gente perceber. Então, quando a gente fala desse romance moderno, o que eu mais queria pontuar aqui para vocês é realmente sem gênero. Peças que possam ser usadas por eles, por elas.
A ideia do college, isso vem muito forte, é o prep, é o preparatório, que está sendo explorado por diversas marcas, então isso vai trazer à tona a alfaiataria e a camisaria para o segmento jovem. Novos squads, procurei dar um exemplo aqui de São Paulo mesmo, Sweet Secrets, é uma doceria, mas ela tem uma balada embaixo. Então, eu só fico pensando, quem tem lá o Live 360, quer saber onde a pessoa está? Está na doceria, mas embaixo tem uma balada. E, por último, a Zendaya na Vogue Itália, de julho, que fez um editorial maravilhoso, onde tem essa história de físico e digital. Notem as lágrimas dela. Cores do mood. Aqui a gente vai falar dos rosas. Podem ser rosas suaves, mas eu acredito muito nesse rosa do Valentino, muito forte, muito chamativo. Os roxos, desde os lilazes aos mais fortes, com ar mais purista, mas principalmente digital, e isso teve destaque até em coleções masculinas. E o Digital Blue, o azul, ele vai ser um ponto forte dentro desse tema. E agora eu falo algumas palavras-chave quando a gente pensar em desenvolvimento de produto. Extravagante, passado, presente e futuro. A união de 3 tempos vai ser super importante para a gente pensar no que esse público quer. Esportivo, o old school, cada vez mais olhar para trás para se vestir hoje, acaba tendo insights mais de moda. E, por último, a ideia do branding, pontuar a marca que você está usando. Então, quando a gente fala de extravagante, a gente fala aqui de peças chamativas. Pode ser a ideia de maxi peças, volumes e a ideia de peles misturadas com o jeans. A questão de um brilho, mas é um brilho mais líquido. E a última imagem da V Magazine, que eu acho fantástica por conta da maquiagem dela, reforça a importância do rosa que eu falei para vocês, mas essa questão das plumas, que são chamativas e não querem abandonar algumas coleções. Quando a gente pensar nessa relação passado, presente e futuro, saiu na Vogue britânica de julho também, essa ideia do New Retro. Isso está sendo visto em diversas marcas. Se a gente for pensar, Miu Miu está arrebentando vendendo para essa geração Z. Isso vai ter reflexo muito na parte dos acessórios. Para quem está acostumado a colocar tudo na nuvem, muitas vezes nem lembra o que é pendrive, então agora aparece uma pendrive cheia de cristais. Na coleção do Versace, o stick de cabelo, mas que na verdade ele parece ser um alfinete. E essa ideia dos sneakers, dos tênis, cada vez mais com ares retrô e também causando aqui um impacto, porque muitas marcas estão fazendo collabs com marcas de tênis. Quando a gente pensar nesse passado, presente e futuro, eu queria trazer para vocês esse editorial, que é da Sierre Fashion Book da China. Eles pegaram uma modelo que tem a cara da Marilyn Monroe e colocaram ela com roupas mais novas, mais joviais, inclusive com metalizados, trazendo para essa ideia do digital. Então, tem uma curiosidade sobre o passado. E o estilo esportivo? Pode ter um ar mais racer de velocidade, mas muitas vezes com elegância e monogramas. Imagem central. Já falamos muito do skate, ele continua super em alta, acredito, mas essa ideia do box cada vez mais forte. E pensando nessa trajetória, a parceria da Dior com o King Ryan, que fez realmente um shorts do boxeador e depois colocou algumas unidades para vender, mas com toda a sofisticação e a cara de alfaiataria. O old school vai ser importantíssimo para o mercado jovem essa ideia de camisa com gravata. Pode ser uma gravata em forma de laço, pode ser uma gravata tradicional, pode ser apenas uma gola jeans com uma gravata e essa ideia aqui de trocar o suéter por algo com brilho, gravata, de repente, bicolores, mas isso vai reforçar a importância para nós com a camisaria. Porém, queria falar das alfaiatarias, que elas estão vindo com tudo. Eu sempre dou o exemplo da Palm Angels, que eu acho que para o mercado jovem é uma ótima marca para ser explorada como fonte de inspiração, mas a coleção do Alexander Wang, essa ideia do blazer no jeans, ele tem uma proporção maior. E a mini saia que ela está usando? É mini saia ou mini micro saia? A gente tem que ter esses insights de trabalhar o volume e a proporção de volume dentro da coleção. Acne Studios, com esse visual mais até geek aqui, mas tem essa saia em transpasse na versão da mini saia, juntamente com o blazer. Mini saia é importante? Super, mas já vamos ficar com a cabeça atenta para ela vir com transpasse para as próximas estações.
Os xadrezes podem ser os tartãs, podem ser xadrezes diferenciados, podem ser os xadrezes tradicionais. Eles podem vir estampados para a gente estar desenvolvendo alguma coisa mais específica, pensando nessa história do preparatório, do college. E a ideia do branded, a ideia dos monogramas. Cada vez mais as marcas estão lançando coleções, mas sem taxar, inverno ou verão. Coleção de monograma, que foi o que aconteceu com o Marc Jacobs essa semana. Procurei mostrar aqui do logo da Givenchy, feito a laser, bem pontuado, mais espaçado. Marc Jacobs, que fez toda essa brincadeira, não só em roupas, mas em acessórios também. Acho super válida a imagem central. Se a gente está falando de sobreposição, pode ser uma ótima sacada aqui. E Louis Vuitton, que eu acho que está fazendo um trabalho excelente em rejuvenescer a marca. Queria que vocês acessassem o site e vissem lá Gen V, porque eles realmente estão com um trabalho muito interessante. Um ponto que eu quero falar para vocês, nem sempre eles usam modelos jovens, às vezes eles usam os mais contemporâneos, mas eles querem passar para as pessoas que cada vez mais ser jovem não está na idade, está no espírito. Y2K, a gente vai ter muito traço de Y2K aqui, de ter essa geração que lembra a década de 2000. Os brilhos podem aparecer nas laterais, chatons, imitando joias. Já falei isso para vocês, é realmente para parecer uma joia falsa. Golden Goose, que além de roupas, está fazendo tênis com ar mais envelhecido também, com preços mais altos, não tanto quanto da Balenciaga, mas aqui a história do cristal na calça boyfriend que ela está usando. E Area, que é uma marca mais jovem, que fez a ideia do bralette, dando um zoom com detalhes de cristais e detalhes também de taxas, onde a gente vê aqui algo mais subversivo. Double Waisted, a cintura dupla, ponto forte na coleção da Miu Miu, então, passante em cima e embaixo, 2 cintos, mais acessórios, tem que ser super. E na coleção da Daily Paper, que foi lançada segunda-feira, essa ideia de ter um cos duplo também, mas mais exagerado. Quando a gente pensar dentro desse tema, os zíperes vão ser importantes, mas os cursores mais ainda. Então, por que não trabalhar o cursor no tecido da peça, como aconteceu na coleção do Jacquemus? Na imagem central, o zíper com acabamento mais siliconado, com toque emborrachado, super importante. E na coleção do Philippe Plein, que tem essa pegada jovem, até mais subversiva, o cursor tem a caveira, que é o logo da marca. Destaques de shapes. Mais uma vez, estou aqui com vocês falando de bralette e de corset. Na coleção da Monse, foi colocado de uma maneira mais diferenciada. O aspecto de couro mirror pode ser super bem utilizado aqui, com recortes mais arredondados. Eu acabei de falar de cos, eu queria chamar a atenção para o cos dessa calça. Então, tem um vazado na lateral, como se fosse um transpasse de cinto. A ideia do corset que ela usa, num look total black aqui, mais comercial, só com recortes nas laterais. Aonde fez do body a ideia de um corset. Então, é um hibridismo, são as duas peças juntas. Camisa. Na primeira etapa, eu coloquei só um bloco de camisa, me senti na obrigação agora de estender, para a gente ver mais detalhes. Então, aqui é um bloco de camisa jeans. Na coleção da Vivienne Westwood, olhando, a camisa pode parecer básica, mas no interno da gola, ela tem um tecido estampado, o que pode ser interessante para esse mercado. A versão da imagem central, a versão cropped, se ela é importante, muito mais do que a gente imagina. E a coleção do Givenchy, trabalhando a ideia do monograma. Algo que me chamou a atenção aqui, que foi substituído o abotoamento pelo zíper. Falando da camisa collar, pode ser numa versão black, Jacquemus trabalhou agora isso para o segmento feminino, inclusive na versão cropped com a utilização de gravata. Falei de esportivo, eu acho que essas listras laterais remetem a isso, mas principalmente ela ser raglan. Falei do roxo e ele apareceu na coleção mais jovem da Versace, que é a Versace Jeans Culture, não só na camisa, mas na saia pregueada que o modelo está usando também. E se eu falei que o cropped é importante, vou confirmar para vocês. A ideia da versão da camisa cropped com esses mini cintos para estar colocando na parte da calça, a gravata, e ela tem o vazado na parte de trás. Lembrando que dentro desse tema, esconder ou não o sutiã é decisão de quem quiser. Vazado na parte da imagem central também. E, por último, se assemelha muito a essa primeira, mas ela não tem o vazado nas costas.
Notem as argolas para estar fazendo a junção com a parte da calça. O colete ele aparece aqui diferente do tema anterior. Aqui a gente vai falar de algo mais jovem mesmo. Pode ser como na coleção da Acne Studios, onde a gente vê um efeito que simula desgaste, mas é uma estampa. Jean Paul Gaultier, que trabalhou com lance de cultura, mas de uma maneira muito mais jovial e super fantástica, por isso que eu deixei aqui. E na coleção da Wrangler, com essa ideia de espaço, mas com ar mais retrô, como se estivesse jogando um desenho de videogame de anos atrás. Sweatshirt, acredito muito nessa forma. A ideia dos vazados podem e devem ser usados. Cores fortes, fluorescentes, são apostas também, mas eu gosto muito da última, independente de ser masculino ou feminino, ter o conceito da sweatshirt, mas com efeito de respingo de tinta ou splatter. Jaqueta decorada. Ela pode ser mais diferenciada, produtivamente é mais complicado, mas ela tem essa simetria mais sinuosa e estampa, como na coleção da Kid Super. Na imagem central, Alessandra Rich, a ideia dos cristais, já falei, a gente tem que analisar, porque várias marcas já trabalharam nesse conceito. E na coleção da MAM, o destaque aqui do decorativismo fica por conta desse efeito de degradê e desse detalhe do desfiado, mas muito marcado. Jaqueta bomber, com força total. Os editoriais que saíram na hora que eu estava vindo para cá, todos mostrando que as marcas estão apostando nessa jaqueta, com o pattern chenille, mostrando ali o logo da marca, a letra da marca, na coleção da Louis Vuitton, na coleção da MAM, com detalhe de assimetria, e na coleção do Valentino. Não tinha colocado na primeira etapa, aqui a gente tem que ter uma avaliação, algumas regiões não têm inverno, como eu já falei para vocês, mas me chamou muito esse editorial dessa collab aqui também, que foi da Moncler com a J.W. Anderson, onde eles exploraram o jeans e a jaqueta puffer. Entrando aqui no Brasil hoje, tomei um susto com o tanto de jaqueta puffer que tem, mas trabalhar isso no conceito jeans é trabalhoso, mas é sofisticado e é um produto com valor agregado. Como a gente tem na primeira imagem, com tonalidades diferentes de cor e misturando as tonalidades na última peça. Falando só da imagem central, a saia que ela usa é de matelassé? Sim. O matelassé está aparecendo em marcas internacionais para a parte de baixo? Sim. Dá volume? Sim. Mas aí vai do gosto de cada um, quem quiser usar ou não, e vejo que outras marcas vão poder colocar isso num detalhe de estamparia para estar fazendo um falso efeito de matelassé. Blazer. O blazer, dentro desse tema, ele pode ter um ar retrô, mas, ao mesmo tempo, ter um tecido que seja mais moderno, até com bases de lyocell. Na coleção do Valentino, aparecendo camuflado. Acredito no camuflado para esse tema. Eu acho que ele acaba sendo jovem, mas a gente fala aqui também de olhar o passado. A construção desse tecido é uma espinha de peixe. E na coleção que a gente tem da Fendance, a ideia do logo aparecendo com muita força, monograma, e a gente passa para mini saia. Mini saia com força total para o mercado jovem. Já coloquei o meu posicionamento de outras vezes e reforço essa ideia hoje. Como elas estão cada vez mais curtas, se a gente puder colocar o escort, a saia shorts, ao invés da própria mini saia, vai ser mais comercial. Então, parece que é uma saia, mas é um shorts embaixo. Com pregas, com esse ar mais de jogadora de tenista, pode ser importante. A ideia dos logos e ideia de desgaste. Os shorts com característica esportiva, mas aqui a gente pode usar até a versão do New Mirror e trabalhar essa ideia de cos duplo. Na imagem central também, notem que aqui o forro do bolso está explorando o comprimento da peça e numa base mais leve, o shorts esportivo aparecendo com o cos de elástico. Skater shorts. É uma peça que ela está crescendo muito em termos de moda. Aqui eu estou mostrando para o masculino, mas para o feminino ela vem com força também. A ideia de bolsos utilitários super positiva, logo desfiado e estampa. Calça skinny. Dentro desse tema a gente pode ter a ideia de estampas, principalmente bichos, que são muito bem-vindos. A ideia de estampa, mas com efeito de desgaste. E, por último, essa ideia de ter uma peça mais detonada, mas o principal é o que está por baixo. São os frisos feitos também num aspecto de couro. Calça jogger. Acredito tanto para eles quanto para elas. Pode ser uma versão com aspecto de couro. Notem o regulador na parte da barra também. Coleção do Valentino, trabalhando esse tipo de peça e deixando o abotoamento na lateral, além do detalhe do bolso.
E na coleção da Miri, fazendo um blend de tecido. A calça está ali num conceito malha, mas tem aplicação de estrela num veludo. Calça utilitária. Então, aqui o importante é a gente falar do cargo, do bolso, aparecendo com tamanhos diferentes na primeira imagem, destacando o contraste de costura e até com ar mais retrô na imagem central. E a última, o principal aqui, está sendo o cos e o passante, mais largo, que várias marcas lá fora estão trabalhando com esse conceito. Calça utilitária com mistura de cor, a amarração na lateral do bolso, na imagem central, e uma mistura aqui, tem um toque mais, vamos falar assim, uma cor mais tradicional e o bolso na lateral. A calça de alfaiataria, com o vinco na coleção do Valentino, só que esse vinco aqui com efeito de pincelada, a referência dos rosas e na coleção do Versace. Então, pegar uma calça com uma alfaiataria, colocar um toque de ostentação de uma, vamos falar assim, estampa barroca. E se a gente for levar essa ostentação ao máximo, a ideia da estampa barroca nas duas partes, tanto no blazer quanto na calça. E as versões twisted, esse recorte painel, esse recorte mais arredondado, com mistura de cor, mais tradicional, e ele presente também nas calças wide. Calça boyfriend, uma versão mais tradicional, coleção da Balmain, essa ideia de ter o detonado e ter a valorização dos brilhos, e, por último, com a referência dos azuis. Calça flare. Coleção do Zadig Voltaire, mais um look que se encaixa bem para esse tema, que é a versão cropped da t-shirt, o blazer e a calça flare bem alongada. Falei de assimetria no primeiro tema, e isso está sendo usado por alguns estilistas. A ideia desse cos mais assimétrico, Alexander Wang trabalhou muito com isso. E, por último, na Style da Alemanha, de junho, que já trazia algumas peças de inverno, essa ideia, olhando, parecem bolas grandes, mas, na verdade, é praticamente uma reinterpretação da lua. Depois vocês vão ter esse material em mãos. Calça wide. Então, aqui vamos falar assim, do vinco falso, na verdade, dá uma ideia de pincelada, mas essa abertura proposital, e você vê que ela está bem certinha. A imagem da lateral, a versão da calça da Ático, aqui também, wide, com bolsos, para o jovem, é super válida. E está aparecendo lá fora, quis trazer para vocês, muito do segmento masculino, ou no gender, apostando na versão da calça wide também. Vestido mini. Aqui o importante é ele ser curto, mas a gente pode levar ele para o conceito de body conscious. Então, com contraste de costura e lace-up na barra, vazado na lateral, na coleção da Materiel, isso pode ser feito no conceito de couro, e na coleção do Givenchy, com transpasse. Ele parece ser mais tradicional, mas Givenchy usou e abusou dos detalhes de fechamento de produto das ferragens. Vestido camisa, Zadig Voltaire, com essa proposta do aspecto do couro também. Alexander Wang, trabalhando o vestido camisa, mais, vamos falar assim, incorporado ao conceito do corset. E, por último, a simetria e o abotoamento na lateral. Jardineira. Ela pode, dentro desse tema, ser mais tradicional, mais retrô, como a gente tem nas primeiras imagens. Notem que a gente tem aqui o caseado como se fosse para colocar um botão no bolso das duas primeiras imagens. E a terceira, na coleção do Kenzo, onde tem a ideia do transpasse. Aqui, além de algumas campanhas, quero mostrar o editorial com essa ideia do digital, que acaba sendo cada vez mais confirmada. A imagem que a gente tem central, mostrando essa calça mais ampla, a ideia da cintura mais baixa e o brilho vindo, aparecendo nos cristais, diferente da última, onde ela usa um vestido romântico, com esse brilho mais de alumínio, mais empapelado, que é um vestido da coleção do Alexander Wang. E a gente não pode deixar de falar do streaming, que é totalmente importante para esse tema. The Princess é um filme que vai ser lançado com a Joey King. A gente fala dessa história de princesa, a gente pensa em algo bucólico, doce. É uma princesa moderna, não vou falar mais. O filme do Elvis está tendo uma curiosidade muito grande dos jovens para assistir esse filme, para ver a indumentária. Então, é a relação de passado, presente e futuro. E falando de futuro, eu mostrei um ator lá na frente, na campanha do Tag Heuer, e ele vai se encaixar perfeitamente nessa última imagem, porque ele vai ser o Ken, do filme da Barbie, que vai ser lançado logo mais. Isso dá um input muito maior para a gente acreditar nos rosas, principalmente os rosas vibrantes. E se a gente pensa que vai vir uma história da Barbie perfeita, eu acredito que não vai ser bem assim.
Campanha da Celine, trazendo essa ideia que tem até um conceito do filme do Elvis. Então, assim, fala do retrô, fala de um homem com uma idade superior ao que condizeria a idade da campanha, mas ele vem com o cabelo pintado. Correntes e taxas são super bem-vindas para esse tema. Campanha da coleção da Loewe, onde a gente tem essa ideia de sentimento. Não só nas poses que ele faz, mas também na ferragem que ele tem no cinto, de Hello, o fundo aqui todo metalizado e na imagem central a presença do camuflado. Falando de campanha, reforçando a presença dos rosas, saiu hoje a campanha da Blue Marine, onde a modelo aparece pousando num carro que está submerso, mas é a referência dos rosas, dos lilazes, e dessa ideia do Y2K e desse equilíbrio engenhoso de querer mostrar o corpo ou não. Dentro de campanha, citando a campanha do Versace Jeans Couture, onde tem a ideia do splatter, reforçando a importância da saia xadrez, que vem com esse espírito college, e reconfirmando que isso aparece em editoriais, inclusive para o mercado masculino. Quando a gente fala de collab, como tinham muitas imagens do Alexandre Pavão no moodboard lá de cima, eu quis trazer essa collab dele juntamente com a Fila, onde eu acho que o slogan deles foi fantástico, 2 ícones e uma identidade única, exclusiva. A ideia desse entre o físico e o digital aparecendo, o design das bolsas realmente muito jovens, coloridos e chamativos, super bonita a coleção. E a gente fala do futuro do novo presente, por isso que a gente está aqui hoje. Eu queria destacar para vocês uma página que eu printei da coleção do Philipp Plein, para mostrar que ele já está realmente com a coleção de inverno, mas aqui tem algo além que eu queria mostrar para vocês. Vou dar um zoom nessa jaqueta, porque eu achei ela super bonita, está escrito ali que é a nova coleção, e além disso, deixei grifado, porque tem o preço da jaqueta ali, não vamos nem comentar o preço, mas o mais interessante é porque eles já aceitam pagamentos em criptomoedas. Então, isso já está acontecendo. Falando dos lançamentos, aqui a gente tem algumas bases especiais para lavar. Alvarenga Sevens, o novo Mega Flex mais largo, como o próprio nome já diz, mais largo também. O Urbano Denim Malha, que eu super acredito nele, e o Beretta Denim. Quando a gente pensar em bases para estampar, o Delta, que já foi falado, e o Akira PT, o Libertador PT Mega Flex e o Libertador 100% algodão. Quando a gente pensar em bases para colorir, Netuno, já tinha falado muito dele na estação passada, agora ele aparecendo aqui no PT, o Trindade, o tipo malha PT, que eu acho que é um dos pioneiros que a gente tem e que cada vez mais vem ganhando força, e o La Fortuna PT. Quando a gente pensar em algo diferente para esse tema, eu acho que aqui pode estar uma aposta super certeira para vocês, que é o Vagalume Fluor. É uma construção acetinada, ele tem esse, vamos falar assim, ele é mais fluorescente, mas não só vê, esticar o tecido para vocês verem a recuperação dele e quantas possibilidades ele pode dar para a gente estar desenvolvendo uma coleção. Estou quase no final e eu queria que a gente ficasse de olho, porque por mais que a gente fale dessas calças utilitárias, cada vez mais bolsos, sim, bolsas gigantes apareceram em algumas passarelas, as mini bags cada vez estão vindo com mais força. Mas a gente olhar para essa mini bag em jeans, está sendo lançado na coleção da Versace, Balenciaga, em 2 designs diferentes. E eu queria fazer uma reflexão aqui com vocês. Não é a minha opinião, quero que cada um tenha a sua. Em todas essas imagens, pode ser numa campanha jovem, pode ser numa base de tecido mais delicada, pode ser na capa da Rolling Stones de junho, onde tem a Blackpink, a utilização do corset. Pensar nessa ideia da lingerie com muita importância. E a gente tem que pensar que há 54 anos atrás, as mulheres queriam queimar os sutiãs como uma história de feminilidade. E agora a gente percebe que tem a volta por querer alguns traços mais femininos. Mas agora, na minha humilde opinião, a gente pode escolher usar sem, usar com, do jeito que a gente quiser, inclusive a mostra. E queria fechar aqui mostrando a Vogue Japão, que está para ser lançada agora, que está sendo lançada agora de agosto, com uma referência muito forte ao tailoring, que é falando dessa alfaiataria mais formal, e reconfirmando essa ideia da neo-lingerie, que ela é super importante, independente de jovem, casual, contemporânea.
antes de dar o meu tchau final, eu queria que vocês pensassem muito nas narrativas que foram contadas. A gente tem 3, dentro delas, outros subtemas. Pensar no tema, pensar na escolha dos produtos que vocês querem desenvolver e, para isso, acertar na parte dos tecidos é o essencial. Mas a gente não consegue fazer isso se a gente não conhecer bem o nosso público. Então, conhecer o lifestyle deles, saber o que eles vão querer, vai fazer a diferença. Contem a história da melhor maneira, mas contem a história. Vai desenvolver um tema mítico? Vai lá e conta, faça um storytelling, porque isso vai dar mais vontade de ter o produto. Queria desejar uma ótima coleção para vocês. Muito obrigado para quem veio aqui hoje, muito obrigado para quem nos assistiu. E talvez o que eu tenha falado já tenha ficado no passado, porque a gente está falando do futuro, do novo presente, e o presente é agora. Convido vocês para ir no showroom da Canatiba. E antes disso, vou chamar o Felipe para encerrar. Muito obrigada. Obrigada. Bom, gente, muito obrigado pela presença de todos. Convido vocês a ver o nosso material, está muito rico lá na Canatiba, no nosso showroom. Porém, tem uma novidade. Esse material ele vai estar disposto para vocês, provavelmente, quinta-feira já online. O que vai acontecer? Esse material, assim como os editoriais vão atualizando, a gente vai atualizando esse material. Então, a gente vai estar mandando para vocês updates constantes. O material foi atualizado. Vai lá e olha de novo. Foi atualizado. Como a gente vai rodar isso regionalmente o Brasil inteiro, então vai ter várias atualizações. Então, é legal porque ele vai cada vez enriquecendo mais. Agradeço muito a presença de todos. Obrigado mais uma vez por dedicar um pouquinho do tempo de vocês para nós. Por favor, eu convido vocês a ir para o showroom. Uma boa tarde a todos. Sunshine and rain.